Apoio Nil, sua trilha rumo ao novo. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, começando agora mais um SOS Empreendedor. Sim, hoje, olha só, eu gosto sempre de lembrar, antes da gente começar, de eu apresentar aqui meus parceiros, eu gosto de lembrar que você aí que está em casa pode participar desse programa, é muito fácil, basta você preencher os requisitos, tem uma lista muito fácil, a gente sempre entra com QR Code aqui, no decorrer do programa, você simplesmente responde um questionário, conta um pouco do seu negócio, fala das dificuldades, dos desafios e participa aqui conosco sempre com esses monstros, esses mentores que participam, essas grandes personalidades aí do empreendedorismo brasileiro, tá certo? E hoje, sim, eu tenho aqui meus parceiros, antes de eu apresentar o convidado, eu sempre dou um salve aqui. Temos o Tuta. Tuta, mais uma vez, tudo bom, Tuta? Obrigado por participar mais uma vez. Você que é o idealizador, ele sim é o idealizador deste programa aqui. Tudo bem? Pô, maravilhosamente bem, muito obrigado. Tô aqui para cumprir a missão de tentar substituir o nosso mestre Ricardo Ventura. E tô feliz aqui de estar novamente no programa. Você tem boas sacadas, é um cara muito sagaz e um empreendedor também. E aqui ao meu lado, Davi Braga, grande parceiro, já considero meu amigo. Tudo bom, Davi? Bom demais. Quero saber quando é que a gente vai correr junto, cara, no Parque Ibirapuera. Eu tô feliz que você tá seguindo agora. Eu tô fitness, virei fitness, cara. Eu não tava nem acreditando nisso, mas é verdade. Alimentação, tudo. É importante pra cabeça, pra tudo, né? E agora sim, eu vou apresentar ele, que é o nosso convidado de hoje. Fiquei sabendo, aliás, que ele foi o primeiro mentor de Davi Braga. Olha só, ele é escritor, conselheiro de negócios, autor do livro O Pitch Perfeito e especialista em investimento anjo pela FEA USP. Ele é o Mac, Edson Mackenzie. Tudo bom, Mac? Cara, que encantado estar aqui com vocês, assim. Primeiro que caramba, é muito legal estar aqui, produzir conteúdo, levar um pouco de conhecimento para o nosso público e, cara, como pessoas que eu admiro pra caramba há tanto tempo, né? Bom, muito... Só queria fazer uma ressalva, porque você falou que monstros aqui, né? Eu sou monstro, mas eu sou bonitinho, né? e a segunda ressalva é que você falou que eu escrevi o livro Pitch Perfeito, quem fez o prefácio do meu livro, primeiro a ler foi o Davizinho também, então... Legal. Super Davi. A Cris Arcangeli, do Shark Tank, ela falou que o meu pitch foi o melhor pitch da história do Shark Tank. E quem desenhou o meu pitch do Shark Tank pra mim foi o Mackenzie. Foi o Mackenzie. Então contei essa história lá no prefácio, né, Mac? Sim, já legal, sei. Legal. Eu queria começar aqui dizendo que o Mackenzie é um dos caras mais geniais que eu conheço na vida. E muita gente muito boa sentou nessa mesa. Baixa a barra, pra senão... Não, vou levantar a barra. Levanta. Ele é um dos caras mais fodas que já sentaram nessa mesa, na minha opinião. E, pra você ter noção, ele criou o YouTube antes do YouTube. Ele não fala isso porque ele não gosta de comunicar das vitórias dele, do quão bom ele é, mas os amigos de verdade fazem questão de comunicar. Pra mim, ele é um dos caras mais geniais do Brasil, um dos caras que mais educaram o ecossistema empreendedor. Ele foi eleito 6 vezes o melhor mentor do Brasil. E pra mim, ele é o cara que todas as empresas deveriam ter por perto, não apenas pra tocar gestão, operação, não apenas pelas conexões, mas pela sabedoria, conhecimento e possibilidade de inovação que esse cara tem pra oferecer, que é o que ele oferece pra mim. Então acho que é importante deixar claro isso. Pô, pro Davi falar isso, hein? É moral, hein? Agora você entende por que eu fico constrangido? O gigante Davi, o cara que puxou toda a família, assim. As pessoas pouco falam também, mas o Davi foi o primeiro cara que se destacou e quando eu conheci o Davi, é uma história que a gente brinca muito, ele devia ter uns 8, 9 anos, eu tava com o pai dele, sou muito amigo do pai dele, e aí falou assim, fala pra ele que ele quer empreender, ele tá cheio de ideias de negócio, fala pra ele que a nossa vida é difícil. Aí o Davi começou a me contar as ideias dele com 8, 9 anos, assim, e aí eu fiquei assim, impressionado. Eu falei, cara, aqui tem jogo, né? E aí hoje eu vejo a minha filha com 8 anos conversando com o Davi, eu tenho muito essa coisa de voltar no passado, sabe? De conectar, e isso é muito legal. Então eu me sinto muito honrado com esse carinho que o Davi sempre traz pra mim, é um gigante, é um cara que... com uma cabeça fora do comum, assim, a capacidade dele de aprender, de compartilhar. E eu aprendo muito com o Davi. Eu acho que isso é uma característica que eu sempre tive de ouvir absolutamente todas as pessoas, independente de idade, de onde elas vêm, como elas... Enfim, eu sempre gosto de aprender com todas as pessoas. Eu aprendo demais com o Davi e cara, aprendo também, quero muito aprender com vocês aqui hoje. Moleque é uma metralhadora aqui. Mas deixa eu falar, depois dessa rasgação de seda... Depois eu mando o Pix, Maga. Você tava comentando
falando aqui nos bastidores que você trabalhou como locutor Sim. da nossa Jovem Pan no Rio de Janeiro. Vou passar no RH pra pedir lá um... Conta aí um pouco da tua trajetória, Mac, pra quem não te conhece. Claro. Cara, eu comecei a minha vida com 14 para 15 anos. Eu fui cabo-man no Maracanã. Eu enrolava cabo. Na verdade, minha mãe sempre apaixonada por rádio. Eu sou carioca, né? Nascido na comunidade de Janeiro, da favela do 48, no Rio da Prata. É a primeira grande oportunidade que eu tive de trabalhar com comunicação. Eu amava comunicação. Foi trabalhar com cabo-man. Depois eu fui trabalhar como sonoplasta numa emissora de rádio. Fui migrando de rádio em rádio. Até que eu consegui uma oportunidade para fazer cobrir uma folga de técnico de som na Jovem Pan do Rio, no Grupo Daio Brasil na época, e foi excelente. E depois eu acabei ficando um tempo lá, virei locutor da casa, então fiquei bastante tempo até que eu recebi o convite para ir para uma outra emissora, e fiquei nessa outra emissora até encerrar minha carreira definitivamente como radialista oficialmente, mas de lá para cá eu sempre continuo gravando esporte comercial, cinema, então sempre tô gravando. Rádio é uma cachaça, não tem jeito, literalmente é um grande vício. E os cariocas são muito ouvintes, são os ouvintes mais assíduos aí do Brasil. Um dos meus chefes, assim, um dos que eu mais curti trabalhar foi o Cristóvão Neumann, que trabalhou aqui na casa, foi coordenador. E eu nunca trabalhei aqui, especificamente em São Paulo, mas eu sempre vinha pra cá. No início do Foursquare, eu era o prefeito aqui da esquina, da Joaquim Eugênio com a Paulista, então eu sempre estava aqui, sempre via pra cá pra Jovem Pan, sempre foi uma coisa muito fora do comum pra mim, era muito o meu grande objetivo de vida. Por conta de trabalhar em rádio, eu abri uma produtora de áudio e vídeo. A gente sempre que trabalha em rádio tem que ter 2, 3 empregos, né? E a minha produtora de áudio virou... Não é fácil. Animador. As pessoas não sabem como é que é, mas a gente tem que ter outras atividades. Abri uma produtora de áudio que virou uma produtora de vídeo com o tempo. Da produtora de vídeo, a gente... Por estar viajando muito, estar fazendo muitas coisas, a gente pensou em como a gente conseguia ter um diferencial. Nessa de ter um diferencial, a gente desenvolveu um sistema que pudesse compartilhar vídeos com mais facilidade. Hoje é fácil a gente falar, gravei um vídeo, vou te mandar aqui um link do meu vídeo, mas eu tô falando de 2001, 2002, isso era impossível. A gente criou um sistema de FTP que fez com que o Ariel Alexandre, que era meu sócio, era nosso técnico de CTO da empresa, a gente criou um produto a partir dali, e do Videolog.tv a gente competiu globalmente com muitas emissoras, com muitos portais. A gente fez parceria com muitos portais, a gente esteve aqui na época do Vírgula, e a gente fez coisa com Vírgula aqui também. Em então, que foi ano muito é isso, legal. Mac? A gente que veio pra cá pra fazer parceria aqui com o Vírgula, isso em 2007, 2008. Transmitido os programas do Pânico na rádio pelo Vírgula naquela época. Então você tava por trás ali do negócio. A gente acabou não fechando com o Vírgula, na época o Calainho, que era o diretor lá operacional, a gente acabou não fechando, mas a gente contribuiu muito pra lá. O Antônio Guerreiro, que era daqui da casa também, foi depois pra R7, fundar o R7 e levou a gente pra R7, então quando a gente saiu do UOL foi pra R7. Então eu tenho uma história da minha vida muito envolvida com o rádio, claro, não dá pra você ter uma história do rádio sem estar envolvido com a Jovem Pan. Muito bacana, muito bacana. Legal, e essa plataforma aí depois, qual é que foi? Ela foi o seu caminho para entrar nesse universo de startups e mentoria? Você chegou a vender ela foi um sucesso? Como é que foi essa trajetória depois desse negócio? A gente fundou em maio de 2004, a maior referência do mercado é o YouTube, que nasceu em fevereiro de 2005, então tem uma diferença de 9 meses de uma entre a outra, né? E entre a gente e o YouTube teve Vimeo, Metacaf, Dailymotion, teve vários portais globais que cresceram muito, alguns ainda estão de pé, outros quebraram também, fecharam. A gente teve grandes vitórias ao longo do tempo. A gente foi a primeira plataforma de vídeo do mundo, a gente foi a primeira plataforma da América Latina a ter transmissão de vídeo em alta definição, a gente fez parceria com um grande grupo de comunicação. Essa empresa me fez sentar com o teu pai um dia para conversar sobre negócios e business. Pra mim, eu tinha que botar isso no meu currículo, uma grande vitória. Sentar com o seu tuta para poder conversar sobre isso, né? Conheci seu avô também no comecinho da Panflix. Então, assim, legal. Tipo, foi muito legal. Mas a gente passou por muitas dificuldades. A gente acabou de passar agora por uma pandemia do Covid-19, mas pouca gente se lembra, mas em 2009 a gente teve uma outra grande pandemia de ebola, gripe suína, que impactou principalmente mercados globais. A gente tinha muito cliente fora do Brasil, meu foco sempre foi Europa, e meus clientes acabaram diminuindo o volume de tráfego de dinheiro pra gente, então a gente teve que se reinventar muito. A gente se manteve ainda de pé, mas quando foi em dezembro de 2014, eu tomei a decisão que não dava mais para ficar de pé. Foi uma decisão bem difícil, demitir todas as pessoas, reorganizar toda a minha operação, e em janeiro de 2015 eu fechei a empresa oficialmente. E aí, qual que foi o próximo passo? E fora isso, uma outra pergunta também, Edson. E o que você acha que faltou ali pro YouTube
e a sua plataforma? Ótima Assim, né? pergunta. É só sorte ou foi algum gatilho, né? Porque a gente sabe que o YouTube foi inventado, acho que por dois jovens e venderam por 2 bilhões pro Google, né? O Foi uma coisa assim. Chad Hurley e o outro, esqueci o nome agora, eles eram ex-funcionários do PayPal e eles tinham muitos contatos. A rede de investidores, em especial investidores anjos nos Estados Unidos, era muito grande. Então eles conseguiram pegar alguma quantidade de dinheiro e começar a operação com cerca de $2 milhões. A gente começou o nosso negócio totalmente bootstrapping, ou seja, com dinheiro próprio, com capital próprio, investindo dinheiro próprio para acontecer. Te falei que a gente começou a operar em 2000. A gente já tinha empresa. Meu primeiro CNPJ eu abri com 18 anos, né? Foi em 99, meu primeiro CNPJ. Meu primeiro CNPJ de tecnologia eu abri em 2004. Então, foi muito longa essa trajetória. Mas, para responder você mais diretamente, o ecossistema de investimento no Brasil ele é inexistente. Mesmo hoje ou na época? Não, na época. Hoje a gente tem... A Bossa Nova Investimentos é o maior player do mercado, mais de 1.500 empresas investidas e investindo tickets bem pequenininhos até tickets muito grandes. Porque como é que funciona o mercado? Para a gente entender, né? Quando a gente fala dos unicórnios, são as empresas que valem $1 bilhão ou mais. Essas empresas, para elas chegar a essa valoração, elas precisaram ter grandes fundos de investimentos, private equity, que compraram percentuais da empresa pequenos, que fizeram que, na proporcionalidade, elas valessem mais de $1 bilhão ou mais. Uhum. Mas para chegar nesse tamanho, você precisa passar por vários estágios antes. Então você tem... O primeiro grande investimento é o Série A. Dificilmente um Série A você chega a ser um unicórnio. Antes dessa onda toda de unicórnios que a gente tem no Brasil, o Buscapé foi o maior ticket que a gente teve, recebeu $400 milhões de dólares em investimento. Na época o dólar estava 2 para 1, então foi $800 milhões, entendeu? Então assim, não bateu, não chegou a ser unicórnio, mas tinha tudo para ser unicórnio naquela época. E para você chegar nesse ponto, você tem outros investidores. Então você tem o Seed Money, que é o maior cheque antes da Série A, que a Série A são essas primeiras que fazem que a empresa chegue gigantesca, e antes do Seed Money você tem outros órgãos de fomento, e no começo você tem tanto órgãos de fomento, que é dinheiro perdido, é fundo perdido, quanto investidores anjos. O ecossistema de investidor anjo no Brasil, ele começou em 2012, 2013. Então, logo assim, quando a gente já estava na reta final para fechar, entendeu? E ainda assim era inexistente. Se ainda hoje falar de investimento anjo no Brasil não é algo muito palatável, imagina naquela época. Total. Além de banda e maturidade do mercado, né? De consumidores e tudo mais. Nossa, sem falar em banda, né? Sem falar que, por exemplo, nós fomos um dos primeiros clientes da Amazon na América Latina. A gente trafegava em 2009 400 terabytes de dados. Que é coisa pra caramba pra época, Hoje já é quase... Só te dar em números gerais. Real. Deixa eu te dar um em números gerais. Quando a internet... Eu sempre participei da IAB, que é a Internet Advertising Bureau, e uma série de empresas. Quando o Brasil tinha 30 milhões de usuários de internet, 30 milhões de usuários, nós tínhamos 10 milhões de usuários de internet. Quando o Brasil bateu 50 milhões de usuários de internet, nós tínhamos 25 milhões de usuários de internet. Nós quem? É Videolog? Videolog.tv. Caraca! 25 milhões. Vocês nunca pensaram em ir para os Estados Unidos e pegar o dinheiro lá? Porque lá a cultura já vem forte, né? Essa foi se eu pudesse listar alguns dos meus erros, esse é um deles. Esse é um... se eu soubesse. Se eu soubesse que tinha essa grana lá. Mas aí o meu erro nem é esse. Vou te explicar qual... Eu tenho uma resposta muito boa pra isso, porque é a minha forma Você já treinou isso quantas vezes? Não, eu nunca respondi isso especificamente. Eu vou te explicar. Éramos 2 sócios, eu e o Alexandre. Meu sócio, o Alexandre, ele era apaixonado por Estados Unidos. Tudo pra ele era os Estados Unidos, tudo era maravilhoso. E eu cresci numa família pobre, onde os Estados Unidos era um negócio muito distante, né? Então não era muito legal. Então eu sempre fui um cara muito comedido e estratégico. Na minha cabeça, o Brasil, por exemplo, língua portuguesa. Até 2025, naquela época, a gente falava que ia ter 1 bilhão de pessoas no mundo falando língua portuguesa. Somando Brasil, Angola, Macau, todos os países que falam língua portuguesa. Se você tinha... No mundo todo, você tinha Vimeo, Dailymotion, Metacaf. Dailymotion é uma empresa francesa. Metacaf é uma empresa holandesa. Você tinha o YouTube nos Estados Unidos. Vimeo nos Estados Unidos. Você tinha muita competição em língua inglesa. Por que eu vou atacar aqui se meu grande potencial era a língua portuguesa? Então, o que eu fiz? Eu passei a fazer, cara, vamos atacar a língua portuguesa. Vamos atacar, no máximo, espanhol. E aí, eu estudei espanhol. Eu tenho hoje, meu espanhol é infinitamente melhor do que o meu inglês. Ele é quase nativo. Eu consigo, inclusive, fazer sotaques diferentes. De tanto que eu estudei espanhol. E eu nunca me senti muito confortável com os Estados Unidos. E a maluquice hoje, e a gente foi uma das brigas com o meu sócio, né? O Ariel, ele sempre quis ir muito para os Estados Unidos, eu sempre quis ir para a Europa, por conta dessa coisa estratégica que eu tô te explicando agora. Olhando assim, faz muito sentido. Sim. Mas agora que passou tudo, será que se eu tivesse ido para lá não teria sido diferente? Porque muito da nossa base era lá, a gente tinha um parceiro tecnológico que era a ON2, que foi comprada pelo YouTube muito tempo depois,
que ficava em Nova York, então a gente sempre teve muita proximidade com o mercado americano, mas eu sempre pegava aqui o mercado americano e apontava para a Europa. Eu sempre fiz isso. E meu sócio era ao contrário. Não, tá perdendo tempo para a Europa, vou morar para os Estados Unidos. E a maluquice toda hoje é que hoje ele mora na Europa e eu basicamente trabalhei nos últimos anos para empresas americanas, né? Então, A vida é muito louca. mas a gente continua melhores amigos. Isso aí, muito bacana saber mais da sua história. Dava pra ficar Horas, horas. Dá pra fazer até um programa de entrevista. Pois é. Um dia a gente vai mudar, fazer um sub-SOS entrevista. É isso aí, agora sim, agora recebemos aqui os nossos protagonistas da noite, que são vocês, pequenos empreendedores, microempresários que estarão conosco. Nesse momento, a gente recebe o William Pereira, tá certo? Ele trabalha com lançamento de tráfego pago. Despertar da consciência do público para aumentar as vendas e vencer a desconfiança do mercado é o desafio, é a dificuldade dele. William, boa noite, obrigado pela sua participação. Você quer direcionar uma pergunta? Conta pra gente um pouco do teu negócio. Obrigado pela oportunidade e um prazer aí estar escutando essa história do Mackenzie. É uma história que se identifica muito comigo também. Falando sobre dificuldades, a gente vê que hoje você tem diversos tipos de empresários. Você tem, por exemplo, o empresário aventureiro que hoje entra no mercado com aquela empolgação e não tem procedimento, não tem história, não tem estudo, não tem aperfeiçoamento, não usa processos. Depois você tem ali o empresário que se transformou em empresário porque trabalhava numa empresa e se desenvolveu ali, quis abrir o seu negócio porque achou que ia ganhar dinheiro. E hoje o melhor tipo de empresário, que é o chamado empresário EMC, específico, metódico e criterioso, que foca o lucro, o desenvolvimento com base no propósito. Essa história que ele contou aí, muito brilhante, eu também vivi, porque eu abri minha empresa em 1999 e depois passei por algumas dificuldades, onde em 2005 eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, e eu digo que minha vida é ali dividida entre antes de 2005 e pós 2005, onde foram grandes aprendizados. Mas trazendo isso para a sequência, quando ele chegou ali na história do gripe suína, acredite, rapaz, foi no momento que eu abri a minha filial. E nessa filial, uma loja com 4 portas, que trabalhava com produtos de informática e também materiais de papelaria, já que tinha ali na região um estudo de 1.800 alunos. Eu passei ali a abertura do negócio e as dificuldades da famosa gripe suína. E fomos à evolução. Um dos maiores orgulhos que eu tenho é que de 1999 a 2009, eu nunca atrasei uma conta de todas as questões da empresa. E de 2009 para cá, algumas oscilações de mercado, inclusive as oscilações que tiveram com a gripe suína. Bom, o ponto principal que eu cito é o seguinte: eu vejo muita desconfiança no mercado, já que hoje eu trabalho com tráfego pago, faço lançamento de especialistas, já fiz lançamentos de alguns cursos e executo serviços para ajudar os empresários a atender aquilo que Bill Gates falou com muita qualidade e destreza. Vão existir 2 empresas, as que estão na internet e as que fecharam. E já tem 5 anos que ele falou isso. E eu levo esse conceito, essa pergunta para vocês, especialistas, para vocês que estão no mercado, com relação ao conceito de, nessa situação de trabalhar com a desconfiança do mercado, porque você tem pessoas de qualidade que estudaram, e como ele falou ali, em 2005, eu trabalhava como especialista em tecnologia. Eu sou engenheiro de sistema, trainer Microsoft, atuo com tráfego pago, William, lançamentos, mas tenho outras habilidades que estudei. William, você se vende super bem, mas deixa a gente te ajudar um pouquinho, cara. Direciona uma pergunta aqui pra gente. Eu vi aqui na sua ficha que você tá falando... A pergunta é essa: como a gente pode fazer com que o nosso público, né, que a gente se comunica, tenha menos medo, menos desconfiança de profissionais que já estão no mercado? Eu, por exemplo, estou no marketing para 7 anos, de outras pessoas que estão começando, e essas pessoas que não têm assim, essa integridade, essa responsabilidade de atuar e fazer o nosso cliente se desenvolver. Ô William, a resposta é simples, e eu já vou puxar a resposta aqui para mim, porque eu trabalho com isso há quase 10 anos. E a resposta é prova social. Nada muda, nada tem mais
capacidade de mudar a percepção de um cliente sobre você do que você apresentar para ela os resultados que você consegue gerar na vida dela. Então pega as empresas que você de fato já trabalhou, os resultados que você já teve, empilha isso e apresenta para os teus clientes, que eu te garanto que eles vão acreditar e confiar, não no que você falar, mas no que os teus clientes falarem que você foi capaz de gerar de resultado para eles. Essa é a melhor maneira de você fazer qualquer pessoa subir de consciência sobre você, sobre o teu produto e mostrar os teus diferenciais na prática, o que é que você vende, o que é que você oferece, quais são as vantagens das pessoas comprarem de você, consumirem de você. Essa é, eu não diria que é a melhor maneira, eu diria que é a única maneira de você realmente aumentar a percepção de valor e diminuir desconfiança, mostrando provas e mostrando que teu método funciona. Mas eu queria ouvir Edson Mackenzie. Cara, eu gosto do jeito que você tá falando e tá super certo, concordo com você, porque é a resposta para ele, que é um profissional que já está há muitos anos no mercado e ele está enfrentando hoje as objeções clássicas dos clientes. Então, o que você está falando para ele é o seguinte, cara, você tem que entender qual que é a objeção clássica que você está recebendo e como que você vai quebrar essa objeção. Pode ser, isso é caro demais, você tem que mostrar pro cara por que aquilo pode ser vantajoso para ele. Isso não funciona para mim, você tem que mostrar para quem que já funcionou e pessoas que são parecidas com ele. Então é exatamente a resposta que você está dando. Um complemento à sua resposta é para quem está realmente começando hoje no mercado. Assim, o cara que está acabando de aprender essas técnicas, esses métodos, tudo que ele pode fazer, como é que ele conquista os seus primeiros clientes, que é o cara que não tem track record para mostrar. Então o exemplo para você é você dar uma prova. O Davi falou de prova social. Quer dizer, você pegar o que você já fez e mostrar para quem está te comprando. Se você está pegando um cliente agora no início, dá para ele uma prova do teu trabalho. Então mostra para ele o que você sabe fazer. A gente chama isso de experimentação. Então faz assim, olha, entende que o produto da pessoa é um negócio gigantesco e fala assim, olha, eu vou fazer uma coisa para você, muito simples, muito rápida e muito barata. Vou fazer isso para você. Você vai ver se vai dar certo. Se der certo, a gente fecha negócio, a gente fecha um negócio maior. Se não der certo, você vai entender, a gente vai ter experimentado. Agora, se não der certo, o teu cliente não vai chateado porque você explicou para ele, e para você também não vai ser ruim, porque você vai ter... um namoro pra um casamento ali. Eu acho que é o que a juventude chama de ficada, né? Vamos dar uma ficada empresarial. Você diria que a ficada seria a amostra grátis do tempo moderno, Edson Mackenzie? Eu acho que a ficada, ela tem ainda outros estágios entre a ficada e o namoro, né? O namoro já é um estágio entre o casamento, mas ele tem muito mais coisas interessantes aqui. Só queria fazer um complemento, que ele falou que tem 2 tipos de empresário, de empresa. Eu queria falar que tem 3 tipos de empresa. São 3, exatamente. Uma que a gente sonha, né? Uma que a gente conta para as pessoas e que é de verdade. Então, assim, a gente também tem que dar esse equilibrado aqui. É o PowerPoint, o Excel e o contador. Você quer acrescentar algo? Eu acho que dá para acrescentar um pouco de... Eu dei uma olhada aí no seu Instagram e eu acho que também, acho que a credibilidade está vendendo o quê? Tráfego, acesso, resultado. Você tem que, acho que também mostrar na sua própria rede esse resultado, porque se você é um especialista em trazer tráfego, acho que as pessoas esperam que a sua rede também tenha tráfego, que ela tenha um volume de seguidores, não precisa ser coisa de milhões, mas acho que de milhares, que os seus posts também, você aplique a técnica de tráfego nos seus próprios posts, nas suas próprias coisas. Então eu acho que é aquele negócio, né? Eu olho para um cara, ele tá vendendo sanduíche que ele não come, não sei. Não sei se eu vou comprar. Concordo com você, tudo que você está falando, e acho que eu iria um pouco mais fundo e, por favor, como é que ele chama? Esqueci. William. Envolve minhas palavras em cápsulas de açúcar com muito carinho, que eu vou te falar agora. Eu acho que assim, fica à vontade, você falar que você é um especialista que falou comigo, chamado Paulo Cuenca, ele me deu puxão de orelha, rapaz, e eu aceitei esse puxão de orelha com inteligência emocional. Porque eu tenho certeza que o que vai vir daí é um aprendizado e uma experiência. E os tolos debatem, os inteligentes aceitam e estudam o que foi falado. Então vai ser um prazer. Boa, William. Ponto número 1 é ouvir mais, assim. Eu acho que a gente precisa começar ouvindo um pouquinho mais, porque eu acho que o processo de ouvir vai te ajudar muito a interagir. Porque, geralmente, quando a gente vai fazer um processo de venda, a gente precisa ouvir o nosso cliente, assim. Então, eu acho que vai te ajudar muito isso. Segundo, na hora que você for contar a tua história, envolver, tenta sempre lembrar que a comunicação, quando você
vai conversar com alguém, né, para fazer um processo de venda, inclusive um pitch, o teu papel é gerar dúvidas na cabeça da pessoa para que ela te faça as perguntas. Você pode responder exatamente as mesmas coisas, mas se você provocar a pessoa para que ela te pergunte coisas e você responder as delas, você vai dar a impressão que ela está controlando, né? Então, quem faz um rei não é o medo do seu estúdio, mas sim a sua rainha, né? Então, a rainha que faz o rei. Então, e essa comunicação, esse processo de comunicação vai te ajudar muito a se aprofundar. Então, escolher que você não precisa falar absolutamente todas as coisas de uma vez. No processo de comunicação, tem coisas que você pode dizer, tem coisas que você pode estimular que as pessoas imaginem e tem coisas que você não vai dizer absolutamente nunca. Então, se você trabalhar a tua comunicação um pouquinho mais de detalhes, gerando essa curiosidade, sabe essa coisa da sedução, faz uma sedução na tua comunicação que você vai muito longe, cara. Muito legal aí, tá vendo? Palavras aqui do Edson Mackenzie. Você quer complementar, William? Eu quero agradecer, porque sempre que tem alguma coisa a somar, essas estratégias que foram citadas foram muito bacanas, e o meu objetivo é justamente esse, ajudar pessoas. Na realidade, eu entendo que quando a gente ajuda pessoas, a gente também está se ajudando, e a oportunidade de estar aqui participando é a oportunidade de estar praticando aquilo que a gente ajuda, que é a verdadeiro aprendizado. E não existem derrotas, existem resultados bons e ruins. O bom do resultado bom é que ele vem de uma sucessão de pequenos resultados positivos que levam ao sucesso. Assim como ninguém acaba um casamento de uma hora para outra, o casamento acabou, o relacionamento com o cliente acabou. Não, foram várias pequenas falhas que foram acontecendo, principalmente com o que eu vejo muito com as empresas, que é relacionamento com o cliente. Você tem que entender que você está servindo ao cliente, está ajudando ao cliente, e muitas das vezes ele nem sabe o que ele precisa. E existe a necessidade de ter paciência para entender verdadeiramente o que o cliente precisa e ajudar ele da melhor forma possível. Essa é a minha contribuição. Valeu, William. Um grande abraço. Espero que você tenha curtido aqui participar conosco, porque daqui a pouco a gente tem outros participantes aqui, outros empresários. Valeu. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Amém. Olha só, e para você que tá aí acompanhando a gente, ó, tá aí o QR Code na tela, muito fácil para você participar aqui conosco. Basta você apontar a câmera do seu celular aí no QR Code, você vai responder um questionário muito simples, muito fácil, sobre o teu negócio, sobre a tua dificuldade. E a gente sempre aqui recebe, além dessa bancada fantástica, a gente sempre recebe um empreendedor aí, uma grande personalidade do empreendedorismo brasileiro para falar do seu negócio. Olha só, que luxo. Você pode receber consultoria aí, que seria carésima, tá certo? Que seria uma grana, mas você recebe aqui no nosso programa como um favor. De grátis. De grátis. For free. De graça. Você sabe que o William me lembrou o grande filósofo craque Daniel, cara? Você conhece? Ah, é? Não. Eu até separei uma passagem. Se você quiser, você pode se esforçar, você pode treinar, você pode entrar de cabeça, você pode se concentrar, mas nada garante que você vai conseguir. É muito poético, né, cara? Muito profundo, cara. É profundo, né? A realidade é dura. A jornada solitária do empreendedor aí, não é isso? Cara. Olha só, eu queria, antes da gente chamar o próximo participante, eu não sei ainda se ele já tá na linha aqui, não está conosco, a gente pode até continuar falando brevemente aqui sobre a tua carreira, ô Mac. Como que você conheceu o João Kepler e depois Davi Braga? Boa, cara, vamos lá. Quando a minha empresa quebrou, e aí eu fui no mercado, enfim, eu fui trabalhar num portal chamado eMasters E-Commerce Brasil. Depois eu fui trabalhar numa empresa nos Estados Unidos chamada Code Fellows. E aí, entre esses projetos, eu comecei a palestrar, comecei a participar de eventos. Fui convidado pelo pai do Davi para participar de um Demo Day, que é um evento de apresentação de negócios no Nordeste. Não foi nem o que o Davi falou a primeira vez, que o primeiro pitch que ele falou também eu estava lá, mas antes ainda. E lá nessa participação desse evento... Geraldo, né? Foi antes do evento do Geraldo, foi um que aconteceu lá naquele hotel Lagoa da Anta. Eu lembro disso. Sim. E o Kepler, ele falava uma coisa, que eu moro onde você passa férias. E ele amava Maceió, e ele, toda vez que ele levava as pessoas para lá, ele queria levar as pessoas para os lugares. Ele tem uma casa belíssima lá em Barra de São Miguel, e a gente passeava lá, a gente foi no quiosque, chamado Lopana. E a gente sentava lá no quiosque, conversava e passava o dia lá.
Então foi assim que eu conheci Davico. Eu tenho uma foto do Davico, posso mostrar pra vocês depois ali, bem novinho. Assim. É mesmo? O Davi é um grande gigante, sempre foi esse cara fora de série. Eu adoro ele o quanto ele sempre foi um cara muito, muito pra frente, muito conectado. Fala de tu, Mac. Fala de você também. Eu posso quero falar saber de mim, mas é porque eu tô falando que eu fico te chamando de das Davico, é porque é muito tempo que eu conheço. Eu tenho que me policiar pra não chamá-lo mais. Ah, não tem problema, Davi, que eu tô reclamando. Tô falando que você só fala dos outros, fala de você. A gente quer saber de você, pô. O teu, hoje, que seriam aí as suas empresas referências? Você que trabalha como consultor, tal, como que você vê hoje? O que te inspira? Cara, eu gosto muito de empresas na área de educação. Acho que tudo que a gente pode fazer na área de educação, porque a educação ela tem se transformado muito nos últimos tempos, né? Então você consegue olhar para esse mercado de educação e entender que ele está hoje muito mais transversal e você consegue aprender muito mais. Outra coisa que me encanta muito é o mercado de Web3. Então, em especial, quando a gente fala sobre DeFi, então finanças descentralizadas. A gente tem, o Brasil ele é hors concours no mercado de inovação e tecnologia, os sistemas bancários brasileiros são os melhores, e a gente, desde que começou a entrar nessa onda, a gente consegue trabalhar muito bem essa parte de descentralização financeira. E por fim, uma coisa que eu gosto muito e que eu tenho aprendido muito é a área de wellness, tudo que é ligado à saúde, qualidade de vida, saúde mental, tudo que a gente pode fazer em relação a isso. Porque até no meu TED agora há pouco tempo eu falei que nós não somos mais homo sapiens. Nós somos ciborgues, porque a definição de um ciborgue é se você não consegue ficar mais de 1 metro de distância de um equipamento eletrônico. E eu conheço pessoas que elas tomam banho cada vez mais rápido para poder, não conseguem ficar longe do telefone. Eu tomo banho com o celular. Tá vendo só? Sem falar as pessoas tomam banho com o celular. Sem falar que existem Quando eu era mais pessoas... jovem, ainda mais. O Elon Musk fala isso também, né? Ele fala que os homens já são ciborgues. Ele fala que a interface só vai evoluir e daqui a pouco você não precisa mais tocar com a mão. Você vai só pensar interatividade direta com a máquina, mas... A minha filha, por exemplo, ela não entende o que é online e o que é offline. Ela entende se tem bateria ou se não tem bateria. Então, e eu conheço seres humanos que quando as suas baterias acabam, elas simplesmente enlouquecem. Elas não sabem mais o que fazer. Então é isso, assim, cara. Eu acredito muito nessa onda, sabe? Então, o wellness, tudo que a gente pode usar, porque a gente vai ter em breve ainda mais pessoas com doenças mentais e preocupado. Você falou assim, nossa, vê o Davi agora e você com atividade física, isso é muito legal. Então, tem uma série de tecnologias sendo criadas para melhorar isso. Então, começando pelos wearables, a gente tem, todo mundo hoje usa um smartwatch, mas a gente tem, então, acho que tudo que ligado à saúde financeira, em especial a educação, que é a saúde mental. Então, acho que tem muita hora para fazer. Ô, Mark, aproveitar para te fazer uma pergunta. A gente tá lidando aqui com jovens não, né? Com pequenos empresários, MEIs, ou pequenas empresas e médias empresas aqui assistindo esse programa. Queria saber de você, antes da gente receber nosso próximo convidado, você que viaja o Brasil inteiro, qual que é o maior problema que você constantemente vê que essas empresas cometem, o maior erro que elas cometem, assim? Primeiro de tudo é pensar que elas não vão conseguir. Segundo é não saber prototipar. Prototipar para mim é uma dor gigantesca. Mas o que é prototipar? Cara, é fazer o que é simples, o que é rápido, o que é barato. Eu bato muito nessa tecla, entendeu? Então esse é um erro que eu vejo constantemente as pessoas acontecendo. E depois que elas conseguem prototipar, elas não sabem precificar. Elas não sabem a diferença, por exemplo, de custo, preço e valor. Custo é tudo que a gente gasta para fazer algo, preço é tudo que a gente gasta com a margem de lucro, e valor é a percepção que o teu consumidor, o teu cliente tem em cima do que você está entregando. Então, se você consegue trabalhar custo, preço e valor, você consegue chegar, às vezes, ainda mais longe. E aí, por fim, o cara já tem mais ou menos organizado, ele tem problema, por exemplo, de criar um orçamento. As pessoas não sabem dar preço no seu trabalho. Então, elas não sabem, porque elas não sabem essa diferença. Mas como que a gente precifica um trabalho? Geralmente a gente trabalha com quatro itens: qualidade, escopo, prazo e orçamento. Qualidade, escopo, prazo e orçamento. A qualidade do meu trabalho, a qualidade do que eu estou falando aqui para vocês, é exatamente a mesma qualidade do que eu falo quando eu estou no 1 a 1. O Davi tá aqui, tá de prova, o Davi eu já faço coisas com ele sempre, então ele sabe. Então a qualidade do meu trabalho não muda. Então sobram 3 coisas: escopo, prazo e orçamento. Se você me dá o escopo que você quer e me diz em quanto tempo você quer, que é o prazo, eu te digo quanto eu vou te cobrar. Se você me diz quanto de dinheiro você tem, em quanto tempo você quer, eu te digo o que eu te entrego dentro do escopo que você me apresentou inicialmente. Agora, o que não dá é para você entregar essas 3 coisas na mão do seu cliente. Se você entrega essas 4, como qualidade ele não pode
escolher, se ele escolhe essas outras 3 coisas, ele toma conta do seu negócio. Aí é onde eu vejo os empreendedores errando. Então o teu cliente, ele só pode escolher 2 dessas outras 3 coisas. Fantástico esse framework, cara. Nunca vi ninguém falando isso. Avançado. Ó, Porque Mateus, a gente se entrega, né? agora, nesse momento, a gente recebe Carlos Bittencourt. Ele trabalha com fundo de investimento coletivo, tá certo? Ele é microinvestidor e aí ele aponta que a dificuldade dele é a mudança de cultura dos investidores, a resistência no investimento startups. Tá correto, Carlos? Tudo bem? Boa noite, obrigado por participar. Eu que agradeço a oportunidade, Surita. Na verdade, é isso mesmo, né? Nós temos aqui um ambiente de inovação na cidade de Marília, interior do estado de São Paulo, um ambiente de inovação formatado pela Associação Comercial de Inovação de Marília, onde nós temos uma aceleradora de startups, uma incubadora virtual com mais de 90 startups incubadas e também um instituto de pesquisa para justamente ajudar essas startups, em especial no early stage, a terem acesso a fundo perdidos, né, de recursos a fundo perdidos e turbinar o seu processo inicial. A gente tem hoje uma rede de mais de 100 polos do ambiente de inovação, aceleradora, incubadora, instituto de pesquisa espalhado por todo o Brasil, por meio dos polos da Universidade de Marília, juntamente nas agências da cooperativa Cicobi. Então, hoje a gente tem um grande arcabouço aí de possibilidades e a gente não consegue virar essa chavinha, né? Porque a gente tem trabalhado, em especial, com as startups early stage, tem um fundo de investimento aí de 8 milhões, onde a gente já conseguiu captar 1 milhão por meio da associação comercial e dos empresários, porque quando nasceu esse movimento aqui na cidade de Marília e está se espalhando por todo o Brasil, é justamente para democratizar o acesso a investimento de tecnologia, em especial dos empreendedores tradicionais, e também fomentar o empreendedorismo aí para os empresários tradicionais. Só que a gente está tendo essa dificuldade, essa quebra aí de realmente esse empresário tradicional reconhecer o investimento em startup, nesse fundo coletivo, como uma oportunidade de investimento, né? Eu sei que o Mackenzie é especialista nesse processo aí, queria ouvir aí algumas dicas, algumas ideias e convidar também ele para conhecer o nosso ambiente de inovação, uma vez que a gente já fez aí várias ações. Se vocês entrarem no nosso Instagram, LinkedIn, vocês vão ver várias ações de fomento do empreendedorismo em startup e a democratização, de fato, do investimento em tecnologia. Legal, cara. Você quer falar para ele começar aí a desenhar a tua resposta? Claro, cara. Nossa, fico encantado de conhecer e, pelo incrível que pareça, eu não conheço Marília, cara. Já tô está aqui convidado me coçando para chegar aí. Nosso ambiente de inovação. Porque isso que você tá... O lugar que você tá hoje me parece até ser um ambiente de inovação, um ambiente de inovação aberta. É uma das minhas grandes paixões, né? Eu que gosto muito de falar sobre inovação aberta, inovação corporativa, então estou sempre presente em várias áreas. Legal. Eu acho que é importante para começar a delinear a minha resposta, eu preciso trazer um conceito que o Sebrae traz muito forte, que é o conceito para a gente poder compreender o estágio de um negócio. Então a gente tem curiosidade, ideação, operação e tração. Curiosidade é quando a ideia está na nossa cabeça. Ideação é quando a gente tira a ideia na cabeça e começa a botar ela para funcionar. Operação é quando essa ideia que começou a funcionar começa a dar os primeiros dinheirinhos, né? E tração é quando esse negócio começa a avançar. O que ele está falando é que assim, o que são esses ambientes de inovação? Isso popularizou muito nos Estados Unidos porque você precisa... Uma coisa que um dos principais fatores para uma empresa crescer significativamente é ela ter densidade. O que é densidade? É quando você junta um monte de maluco no mesmo lugar e bota todos eles para pensar junto. E quando eles estão pensando juntos, muitos deles vão quebrar, a gente já sabe que vão quebrar, mas automaticamente alguns deles vão dar certo. E os que vão quebrando vão ajudando os que vão dar certo. Tem até uma brincadeira que a gente faz no Icebreaker, que é aquele jogo do Jockey Pô, do Pedra, Papel e Tesoura. Então você faz isso em grupos. Então você monta grupos, você joga Pedra, Papel e Tesoura. Se você perder, você vira meu time. Se você perde para mim, você vira meu torcedor. E você faz isso numa sala com 50, com 100, com 200 pessoas. No final, você tem 2 pessoas no final, com uma pessoa ganhou de uma porrada de gente de um lado e as 2 estão competindo entre elas. Isso é muito legal. Prova essa coisa da colaboração. O ponto que ele está trazendo é que ele desenvolveu uma metodologia em que ele conseguiu desenvolver um ambiente de inovação e faz com que capacita essas pessoas que estão nesse ambiente de inovação para buscar dinheiro de fundo perdido. O que é fundo perdido?
O governo, ele capta muito imposto, recurso, e ele tem uma verba que fica disponível para poder investir para fomentar novos negócios. Esse dinheiro, ele está disponível para qualquer pessoa que participe de um edital. Esse dinheiro ele tem duas formas de retornar. Uma contrapartida econômica e uma contrapartida social. Contrapartida econômica é igual quando você pega dinheiro no banco. Você pega dinheiro no banco, depois de um determinado tempo, você tem que devolver ele com juros. A contrapartida social é o fundo perdido. Então você pega dinheiro em especial de empresas ou do governo para que você possa fazer uma benfeitoria. Quem trabalha muito com fundo perdido é universidade, instituto de pesquisa, para essa área. E tecnologia e inovação também tem muito dinheiro disponível para esse mercado. Qual que é o problema? Os empreendedores, eles não sabem. Eu, por exemplo, na minha empresa, quando eu tive Videolog, uma das minhas primeiras iniciativas foi contratar mestres e doutores. Então, quer dizer, eu precisava, como a gente trabalhava com uma unidade de pesquisa para desenvolver tecnologia, a gente precisava contratar mestres e doutores. Era uma empresa comercial, a gente trabalhava, tinha produto, vendia, enfim, emitia nota fiscal, só que parte do meu escopo de funcionários, eu contratava mestres e doutores. Eu contratava essas pessoas trabalhavam para mim, só que quem pagava era a verba do governo. Então, basicamente é isso. Então, você pode, desde fazer esse tipo de coisa que eu estou fazendo, então você pegar a verba para contratar pessoas específicas, até pegar uma grande quantidade de dinheiro para vir para a empresa para pagar coisas que você precisa. Então, e muitas vezes existem, como a empresa do nosso convidado, são consultorias, porque esses editais, eles têm esse dinheiro que a gente chama de dinheiro carimbado. Então, não é um dinheiro que você vai entrar na sua conta, você pode trocar de carro, por exemplo. É um dinheiro que você tem que dizer, olha, recebi esse dinheiro, eu preciso fazer isso, preciso contratar essa pessoa. Você precisa detalhar muito bem. E uma das linhas desses projetos é a contratação de consultoria para que você possa desenvolver essas áreas. Então, você pode pegar um dinheiro a fundo perdido e pagar esses escritórios para poder fazer para você. E o que tem acontecido, que é o movimento que ele faz? Muitos desses escritórios, eles fazem parte, por exemplo, de espaços de inovação, onde eles juntam esses especialistas para ajudar. Então, eles captam essas empresas para desenvolver internamente e ajudam essas empresas a captar dinheiro a fundo perdido. Isso é um mercado paralelo ao mercado de investimento, que começa com o investimento anjo. Acho que é importante essa visão geral para trazer aqui. Legal. E assim, na verdade, a gente tem nesse ambiente de inovação, de fato, esse instituto de pesquisa que faz justamente isso. Ele é fruto da relação com a Universidade de Marília, onde a gente tem, eu sou docente, eu fiz meu mestrado, doutorado, pós-doutorado na área de inovação e gestão do conhecimento, e aí a gente criou todo esse ecossistema. Esse instituto cuida dessa parte, de realmente trazer recurso a fundo perdido para as empresas que estão dentro da nossa incubadora virtual, onde a gente tem mais de 90 startups inseridas, e a gente tem uma aceleradora para que os microinvestidores coloquem recursos nesse fundo coletivo e acelere essas startups em early stage. E nosso ponto assim, pontual é justamente esse. Como virar a chavinha desse investidor extremamente tradicional? A gente está dentro das associações comerciais, de cooperativas de créditos, mostrando para ele que investir em startup, investir nesse fundo coletivo que nós estamos fazendo, de microinvestidores, é uma possibilidade para que eles possam ganhar dinheiro. Então, assim, acho que a nossa grande dificuldade nesse momento é virar essa chave e realmente mostrar para esses empresários, em especial microempresários, porque a gente tem vendido aí cotas num valor mínimo de R$ 12.600, que é uma possibilidade dele investir realmente em várias startups ao mesmo tempo por meio da nossa aceleradora. É importante deixar claro para esse público que nesse nível, quando eu falei na curiosidade e ideação, empresas nesse nível que você está pegando, que são empresas que estão na curiosidade e na ideação, no máximo em operação, o índice de quebra é de até 98%, em média de 90% a 98%. Então, ou seja, a cada 100 empresas que começam, 98 quebram. Então, esse o número que a gente tem que ter claro. Então, você precisa ser muito claro com esse novo investidor, ainda mais se o investidor é iniciante, para que ele possa entrar. Como a gente determina um investidor de uma startup, tá? Porque hoje a gente usa a palavra investidor para absolutamente tudo, e a gente precisa deixar isso muito claro. A gente tem um volume muito grande de novos investidores entrando na Bolsa, que eles não têm muita noção de tudo que está acontecendo. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte: investimento é um equilíbrio entre risco e lucratividade. Quanto maior o risco, maior a lucratividade. Se você entra num negócio que tem 98% de dar errado, e se ela dá certo, significa que você tem que ganhar, no mínimo, 100%, 200%, 300% de lucratividade. Sim. Quando eu entro na Bolsa, quando eu compro um tesouro direto, quando eu compro um fundo imobiliário, essas coisas são garantidas pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, o risco é muito baixo, é quase nulo. É zero. Então, o governo garante. Você tem 5%, 6%, 7% no máximo de lucratividade.
Se eu compro um imóvel, boto ele para alugar, eu tenho risco do meu inquilino não pagar, essas coisas todas, eu consigo ele ter 10 a 15% de lucratividade. Então, se você levar essa lucratividade para esse tipo de investidor, ele não quer. O investidor de startup, ele é aquele cara que conseguiu acumular um patrimônio, ele já passou por todos os estágios possíveis de investimento e hoje ele separou de 10 a 20% do seu patrimônio para aprender. Então, você tem que falar com o investidor, falar, olha, você vai colocar um dinheiro aqui para que você possa aprender esse mercado. Legal. 10 a 20% do meu patrimônio não dá nada. Dá pra comprar o quê? Umas 2 Lamborghini? Não dá nada. Mas o do Davi, por exemplo, dá pra comprar um pedaço da Tesla, entendeu? Então é esse tipo de coisa. Então o investidor... Uma ação lá. Então, assim, o investidor de startup é aquele cara que vai botar dinheiro numa startup com 98% de certeza que ele vai perder aquele dinheiro. Então, o que ele faz? E aí uma grande sacada que a Bossa Nova fez foi montar pools de investimento. Isso. Você tem investidores experientes, que sabem o que estão fazendo, que já conseguem fazer uma análise muito profunda, admitindo novos investidores com cotas muito menores. Talvez essa seja uma saída para você, montar pools Legal. de investimento. Ele falou que tá fazendo isso já. Então, essa é a grande saída, mas principalmente explicar para esses investidores que eles estão comprando educação. É isso que eu ia falar, velho. Pra você, baseado na tua pergunta específica, eu acho que o teu melhor canal de aquisição de clientes é através da educação. E você falou que você busca investidores Você falou que você busca investidores onde mesmo? Em associações comerciais, não foi? Os empresários das associações comerciais. Que é o fazendeiro, que é o dono da padaria, que é o cara que é o empresário tradicional. Você precisa ir em busca do cara que já tem uma pré-consciência e um pré-interesse em investir nesse tipo de negócio. Talvez você participar de outros ecossistemas de startups ou de investimento, onde você já encontra outros investidores que já estão pré-educados e conscientes em relação a isso que você está oferecendo. Ou talvez oferecer oportunidade de educação para esses caras, para eles pagarem pela educação, e à medida que eles forem aprendendo a educação, para que eles possam migrar para esses negócios um pouco maiores. Mas mesmo que você faça isso que o Marco falou, você tem toda a razão, você precisa de um canal de aquisição desses caras prévio. Ou seja, de qualquer maneira, mesmo que ele vá trabalhar com educação, ele tem que entrar e comunicar com esse tipo de pessoa para que esse público certo, esse lead correto, ele venha até você. Porque, velho, por exemplo, eu amo Coca-Cola, tem gente que odeia. Se eu botar na mesa pra mim que não gosta, não tem valor nenhum. Mas se botar na mesa pra quem gosta, o cara vai achar perfeito. Então tem gente que tem um apetite tremendo pra risco e visualizando esse dado, 98% significa que 2% de chance de dar certo, caraca, eu tô dentro, sabe? E tem gente que vai falar, eu tô fora. Se você encontrar o público certo que tem apetite pra risco, com certeza o cara vai se interessar. É só filtrar e fazer um processo de vendas tradicional. Talvez você esteja esperando chover. Cria um estilo de um departamento comercial na tua empresa, desenha essa persona de quem de fato você quer atrair e vai em busca desses caras ativamente. Cria script de vendas, criação digital, cria captação através de webinars, educação e o escambau para dar certo. É importante falar que a gente só tem 1 ano e meio de lançamento. Então, que top, que massa. Esse tamanho que a gente tem aí de mais de 100 polos espalhados pelo Brasil, 93 startups aí envolvidas no nosso projeto online de incubação virtual e a nossa aceleradora com 2 aceleradas tem menos de 1 ano e meio. Então, assim, é realmente uma coisa muito nova. E a gente tinha o conceito, Davi, Surita e Mac, de justamente criar a condição de democratizar o investimento em tecnologia. Porque no interior vem um movimento muito grande, até o Mac falou do Buscapé, que comprou uma empresa muito grande aqui da nossa região, chamada Pagamento Digital, onde a cidade ficou efervescente. Todo mundo queria investir em tecnologia e não sabiam como. Agora a gente criou essa possibilidade, mas realmente, talvez começar com um público mais educado, que realmente tenha mais consciência de investimento, seja o melhor caminho. Totalmente. E faz evento e leva gente. O cenário é bonito, hein, cara? O cenário tá bonito. Evento, comunidade, às vezes traz um mentor, alguém que você dá também um pedacinho do pool lá pra ele mentorar o pessoal, ele vai trazer alguém, ele vai conhecer o seu negócio, ele vai saber medir quais tem maior potencial e vai às vezes falar para alguém conectado com ele. Eu acho que tem que gerar esse senso de comunidade, educação e networking. Acho que são os pilares fortes aí para isso. Então fica um convite para vocês 4 aí, da possibilidade de vocês se conectarem a gente. A gente pode discutir isso no futuro aí, em troca aí talvez de cotas desse ambiente de inovação. Fica aí o convite, caso vocês enxerguem valor.
Legal. Legal, hein? Vamos conhecer, Meus contatos estão aí, vai ser muito importante, muito deixa a gente muito feliz de ter vocês nesse processo. Então, assim, o convite já está feito, avaliem aí, a gente pode conversar no próximo momento, demonstrando tudo que nós temos trabalhado. Eu gosto quando o programa gera negócio. Eu vi que o Davi ele já deu uma olhadinha aqui pro Mac. Já deu uma olhadinha aqui. É quase o... Não, eu vou ser sincero. É quase o Shark Tank, né? Eu e Mac, a gente que convive no universo de startup, a gente recebe esse tipo de proposta o tempo todo. Tipo, todo dia, toda semana. Eu recebo mensagens o tempo todo de gente me oferecendo pedaços de fundos e de ecossistemas de inovação como esse. Então, assim, o meu conselho de coração pra você, do jeito que eu gostaria de ouvir, quando eu comecei lá atrás e eu tentei montar, na minha cabeça, assim, eu sou melhor que meu pai, vou montar um concorrente que ele vai dar tudo certo, tá ligado? Isso faz, sei lá, 4 anos que eu fiz uma parada dessa, que eu queria que tivessem me dito. Eu querer que alguma coisa dê certo não é motivo suficiente pra ela dar. E pra dar certo, você precisa usar estratégia, técnica. Então, pô, assim, um conselho muito massa. Tente encontrar uma maneira de fazer com que as pessoas de fato despertem interesse nisso que você tá fazendo. Porque o que eu ouvi foi o que eu escuto sempre, o que o Max escuta sempre. Como é que a gente consegue fazer pra trazer com que essa tua narrativa, essa tua comunicação, ela chame ainda mais a nossa atenção? Legal. E a gente veja fogo, sabe? Então, você sugeriria, por exemplo, Libus, falar sobre uma startup ali no caso, apresentar uma startup que teria um diferencial, por exemplo, no caso? Tipo, nós investimos em 100. Uma delas é a Ciclana. Essa Ciclana faz tal coisa. Ela tá tendo um crescimento de X% e, velho, você não tem ideia. O CEO dessa empresa é fantástico, é um dos melhores CEOs que eu já vi na vida. E eu digo pra você, Davi, você vai adorar conhecer esse CEO e é o tipo de CEO que todo investidor tá buscando. E a gente tem esse cara aqui dentro do nosso grupo empresarial, do nosso ecossistema de inovação. Ancorado nisso, eu já teria mega interesse em querer participar, de estar exposto a esse universo só por essa possibilidade de ter um cara muito bom. Para você, porque a questão toda assim, quando você oferta um negócio tão fácil, muito perde simples, valor, né? Não só porque perde valor também, mas é porque, cara, eu acho que um negócio, ele é um pedaço da sua vida que não volta nunca mais, cara. Você tá me dando um pedaço da sua vida sem eu ter feito esforço nenhum. Então, assim, eu posso não enxergar valor, então, essa narrativa. E existe um outro ponto interessante. Falei que esse dado de 98% dá errado, mas existe um middle market aqui que pode... Então, assim, 2% pode virar uma grande empresa. Mas, assim, entre ser uma grande empresa, uma empresa boa e uma empresa média, essa empresa continua vivendo e vai dando bastante recursos. E pra gente que trabalha nesse mercado, mais importante do que ser sócio de uma empresa muito grande é encontrar bons profissionais, boas pessoas que a gente pode contratar, fazer o que a gente chama de aqua-hiring. Totalmente. E o que a gente tá vendo no mercado, Carlos, até um feedback, até uma visão pra te dar de algo que você pode fazer muito massa, e ver se você concorda comigo, Mark, nessa visão, são empresas e startups que estavam nessa loucura de captação de investimento e que começaram a se tornar negócios geradores de caixa, que conseguiram encontrar um modelo de negócio, um PMF, começaram de fato a faturar, fazer o negócio ser lucrativo e não queimar caixa. Então, muitos desses negócios, desses 100 negócios, eles podem não ter um crescimento exponencial previsto ou esperado no ecossistema de startups. Mas, às vezes, uma empresa dessa tem um custo de, sei lá, 10 mil, mas que gera 40 mil reais por mês, tem 30 mil reais de lucro. Pô, com a equipe enxuta, com 5 pessoas ali trabalhando, fica massa de ter. Não é um negócio ruim. Eu compro um negócio desse pelo preço certo. É um negócio fazedor de caixa, ué. Na verdade, talvez a gente não tenha chegado nesse momento, Davi, porque nós estamos há 1 ano e meio apenas em operação. E a operação, ela começou de fato com o processo de prospecção e busca de startups, faz algo em torno de 6 a 8 meses. Então, talvez pela maturação. Exatamente, pela maturidade do ambiente de inovação ser inicial, eu não consigo te falar, te vender isso. Com certeza, se eu já tivesse dessas 2 aceleradas, uma delas com turbinada e falando assim, olha, Davi, a gente tem essa empresa que está nesse universo nesse mercado, etc e tal, com certeza, mas talvez pela falta de maturidade que eu não falo de consistência, eu falo de tempo, eu ainda não tenho para apresentar essa startup. Então, talvez aí falte realmente tempo e quilometragem para eu conseguir fazer essa abordagem, fazer essa persuasão mais assertiva, né? Obrigado pela sinceridade, Carlos. A gente adorou isso. Sim, porque assim, não adianta eu falar que eu tenho algo
pronto, sendo que é uma empresa de 1 ano e meio, onde ela começou a fazer o processo de pitch, faz algo em torno de 8 meses. Toda a base desse ambiente de inovação vem da universidade. Então, além dos empresários, das associações comerciais, tem a universidade por detrás, com professores, pesquisadores, alunos, que realizam a construção desses projetos. Para ele ser acelerado, tem que ter no mínimo um MVP. Então, nós já fizemos aí mais de 100 pitches. E aí eu acho que o número está muito parecido, né? Mais de 100 pitches aí durante esses 8 meses, online, buscando, no Brasil todo. A gente já fez. Vocês vão encontrar o caminho aí. Sem dúvida, você já deu a própria resposta aí, né, Carlão? Sem dúvida, obrigado, o tempo de maturação e quilometragem. Sem dúvida. Desculpa aí eu tomar o tempo de vocês, mas eu agradeço demais, cara. Um prazer aí conversar com você. E boa sorte aí no Connect Inovação, tenho certeza que vai render ótimos frutos aí. Obrigado, Surita, obrigado, tá Marco, obrigado, Braga. Abraço. Um grande abraço. Um abraço em Marília. E agora a gente recebe também o Geraldo de Pinho Maia Neto. Ele trabalha com agricultura, tá certo? Fazendas urbanas verticais. E aí o desafio dele agora é o funding, maior complexidade na etapa inicial de growth que startups tradicionais digitais para captação de recursos e estruturação de modelos de dívida. A Pink Farms, é isso, Geraldo? Tudo bem? Boa noite, obrigado por participar aqui conosco. Tudo bem, Eric. Prazer, obrigado pelo convite. E é isso. A Pink Farms é a primeira e maior fazenda vertical da América Latina. Nós produzimos folhas como alface, rúcula, espinafre, toda a parte de ervas, e agora a gente está iniciando uma produção de cogumelos também. E, queira ou não, um dos maiores desafios, por não sermos uma startup tradicional, digital, ter hardware, ter CAPEX por trás, sempre foi a parte de funding. E a gente veio captando com equity, temos investidores bastante conhecidos no mercado, e agora a gente tem olhado bastante também para estruturas de dívida e começando agora nessa parte de growth. Então, são alguns desafios que a gente tem nessa etapa inicial. Esse ano de 2024 a gente espera já atingir break-even em algum dos últimos meses no quarto trimestre. Então, a gente também espera que isso vá auxiliando a empresa a demonstrar capacidade de geração de caixa, e isso também facilite bastante essa brincadeira que eu chamo do ovo ou da galinha, que a gente não tem garantia para banco tradicional e para alguns mercados um pouco mais dívida estruturada, mas também a gente não quer continuar pegando equity e diluindo tanto nós quanto o resto dos acionistas da empresa. Então, um pouco desse desafio que a gente se encontra agora. Você quer falar, Davi? Eu quero perguntar, Geraldo, pra deixar a bola pingando aqui pro Mark te ajudar perfeitamente bem, que eu sei que ele é o cara pra isso, e depois eu vi aqui as recomendações do Tutinha, eu queria saber quem que é teu cliente, de fato? A gente trabalha hoje com 2 verticais, B2B com food service, né? Então você pode imaginar restaurantes, hotéis, redes, a gente já trabalha com boa parte na Grande São Paulo com os principais clientes que a gente enxergou como primeiros clientes que a gente queria estar. Então, Hotel Hilton, grupos como o Companhia de Alimentos, já trabalhamos com Sodexo, então, e também restaurantes menores e redes mais premium, né? Redes como, por exemplo, está trabalhando agora com Paris 6 também, então a gente já tem um atendimento grande. E do outro lado, a vertente de B2B2C, né? Então, os varejistas, já trabalha com Carrefour, com Pão de Açúcar, Mambo, Zafari. No total, a gente já trabalha com 4 dos 10 maiores varejistas do Brasil, e hoje a gente não tem um atendimento para o restante, porque a gente não tem capacidade produtiva, que é o que nós estamos fazendo agora. A gente está colocando mais 2 unidades de pé, uma em Jundiaí e uma em Sorocaba, e com isso a gente deve ter um aumento aí de 15 a 18 vezes em termos de receita do que a gente está tendo em 2023. Caraca, legal. E deixa eu entender bem. Você trabalha também no B2B2C. E no B2B e no B2B2C. Mas você tem um time comercial único ou são operações separadas? Não, hoje, dado a escala, nós temos 130 pontos de venda. Então, é uma operação que ela acaba sendo em conjunto, porque os clientes em si, eles não acabam sendo tão diferentes, tá? Isso é uma discussão que a gente teve bastante no começo, e depois foi evoluindo. A gente viu que são operações relativamente similares, desde prazo de pagamento, fluxo de entrega. As diferenças não eram suficientes para a gente ter 2 times separados, e como a gente descartou inicialmente esse lado de direct to consumer, né? Então essa venda direta para o consumidor, porque a gente está entrando no mercado que eu estou competindo com o Rappi, com o iFood, com o Shopper, com uma série de outros players que só fazem isso,
a gente viu que dentro dessas duas verticais fazia sentido ter uma operação única. Tá, eu vejo, vou dar minha percepção aqui, eu vejo que o teu negócio é um negócio de marca, velho. É um negócio de branding mesmo, investir muita grana em branding, investir muita grana em influenciador, associar tua marca a embaixadores, para que represente alimentação saudável, que seja cool. A tua marca já é meio cool. Sim. E Obrigado. focar nisso, tipo, você tinha que estar no The Town, sabe? Assim, junto com alguma marca, fazendo uma parceria junto com uma parada dessa. Associar tua marca a influenciador, estar no TikTok, tá gerando conteúdo, ser uma pegada muito humanizada. Porque eu vejo que o teu canal de crescimento é esse mesmo, gerando desejo nos clientes de comprarem de você. Daqui a pouco, imagina assim, uma criança, imagina a seguinte cena, uma criança passando no supermercado, assim, na gôndola e falando assim, mãe, eu quero essa salada, eu quero a salada da Pink Farm, eu não quero a salada da outra marca, eu quero a salada da Pink Farm. Turma da Mônica. Não quer mais, e tem que ser marca. Talvez associar a tua imagem a pessoas que já tenham marcas bem mais conhecidas seja legal. Nesse quesito que você tá posicionando, que você quer mais grana, você precisa de mais funding, mas você não quer ser the equity, sempre tem o caminho que o melhor dinheiro do mundo é o dinheiro do teu cliente, né? Então, você começar a faturar mais para você financiar teu próprio crescimento seria o caminho ideal dos mundos. Mas aí eu vou te ajudar e deixar a pergunta pingando aqui Eu já pro Mac. tava aqui preocupado já, que você tá dando todas as minhas respostas. Não. Deixar pingando pro Mac. Ô, Mac, se eu quero o funding, mas eu não quero ser the equity, como é que eu faço? Eu vou no agiota? Eu banco, né? Pra isso. Não, então, eu dei uma entrevista essa semana para um portal e me perguntaram exatamente isso, né? Que eu sou um investidor ao contrário. Eu sou um investidor que o primeiro conselho que eu dou para empreendedores é não buscar investimento. Mas é claro. Até porque se você tá indo buscar dinheiro no mercado, a probabilidade de você ganhar um não é muito grande. E se você tem que propor um negócio, aí é mais fácil, que você precisa entender o que você tem de bom e o que você oferta para outro lado. Eu conheci a Pink Farm pelo Gustavo Cerbasi, se eu não me engano, ele postou, não sei se ele é teu embaixador ou alguma coisa, mas o Cerbasi, ele é um mestre, um dos meus mentores, é um querido amigo, então ele já tinha visto ele falar sobre vocês e eu já conhecia. Eu tenho só uma dúvida, antes de eu começar meu conjunto de respostas aqui, é o que você vende? Qual é o teu produto? Eu sei que você não tá mais no B2B2C, mas o que você vende? O que eu posso comprar? Qual que é o teu produto que mais vende? Eu acho que essa é a melhor pergunta. Legal. Só para comentar do Cerbasi, realmente, te adora ele. Ele, na verdade, ele tem skin in the game, ele é investidor da Pink Farms também, então a gente ficou super feliz ali atrás, lá em 2021, quando ele entrou. Espero que ele não me mate, eu acho que essa é uma informação que acaba sendo pública já em algum momento. Não tem ninguém assistindo, fica tranquilo, é só a gente aqui. Mas o que a gente vende, né? Só para dar até um passo para trás, comentando um pouquinho do que o Davi falou. No caso, a gente desenvolve a tecnologia e opera as fazendas, né? Então, o que a gente entrega no final é o alimento. E esse alimento ele tem vários formatos. Hoje, o mais padrão são alimentos prontos para consumo, sem agrotóxico, e uma qualidade absolutamente mais alta do que você encontra no mercado tradicional. E com um portfólio muito mais extenso, porque não existe dependência climática ou do local. Então, a mesma unidade que a gente vai ter em Recife, vai ter em Porto Alegre, vai ter em São Paulo, vai ter em Brasília. É o mesmo produto e nós conseguimos fazer um leque de produtos muito mais extenso porque a gente não tem essa limitação. Então, dá para fazer espinafre italiano, que não existe no Brasil, que a gente consome espinafre que chama Nova Zelândia, que não é uma espécie de espinafre que precisa cozinhar. Então, tudo isso, o produto final são os alimentos prontos para consumo em diversos tipos de embalagem. A gente pretende fazer kit de salada pronta, tem uma série de produtos que estão no pipeline aí para os próximos anos. Pô, eu quero comer, cara. Eu como todo dia essa saladinha pronta do pão de açúcar lá, sabendo que é uma porcaria. Exato, ele pode vender pão de açúcar. Pô, vai ter produto bom pra gente, né? Mas eu acho que o ponto de virada para ele aqui é que ele ainda tá vendendo commodity, assim. Então, ele ainda tá vendendo produto in natura. Claro que tem toda essa pegada, sem agrotóxico. Pronto para consumo. Hã? É pronto para consumo, Edson, desculpa. Então, eu acho que mas ele tá vendendo produto ainda in natura. E eu acho que ele vai ganhar muito mais presença quando ele começar a pensar como marca e desenvolver produtos. Não estou dizendo industrializar o produto dele, mas, por exemplo, existe uma marca, não sei se você considera como teu concorrente, que é a Urban Pharmacy. Que esses caras fazem? Eles pegam produtos, legumes, vegetais, tudo, e eles fazem suco, eles fazem alimentos funcionais. Então, eles criaram uma linha de produtos
semi-industrializados, mas com produtos naturais. Então, quer dizer, eu quero dizer o seguinte, vamos pensar em duas coisas. Eu posso comprar dele laranja, né, sem agrotóxico, lá, tô dizendo que você vende, mas vamos lá. Eu posso comprar dele couve e posso comprar, sei lá, água de coco. Eu tenho esse preço. Outra coisa, eu posso comprar um suco verde. O que eu vou pagar mais caro, entendeu? Então, eu acho que se ele começar... Eu entendo que o B2B2C... O B2C não é o grande foco, ele tem sim um B2B2C. Mas se ele já tem... O grande barato dele é a tecnologia, é conseguir montar uma fazenda vertical. A Pink Pharmacy tem um trabalho gigantesco, já conhecia... Grata surpresa encontrar você aqui. Então ele consegue, por exemplo, montar dentro de grandes centros uma capacidade de produção de alimentos muito... sem tanta necessidade de terreno. Então, aqui em São Paulo, se você às vezes passa essas imagens de helicóptero, você vê que tem várias fazendas urbanas ali produzindo tubérculos, produzindo vegetais, você consegue ter isso. Ele consegue ter uma mesma capacidade de produção dentro de um ambiente vertical. Isso é top demais. Mas qual que é o problema? Ele continua competindo com aquele cara que está lá produzindo ali embaixo. Então ele está vendendo commodity. E ele precisa vender hoje marca, ele precisa vender produto. Então ele não tem que vender um couve, ele tem que vender um suco verde. E detalhe, o cara tem uma margem muito maior que a dele, porque produz em escala, usa agrotóxico pra caramba, e no final das contas, se você não tiver marca, você vai entrar, tá na mesma gôndola, lado a lado, daquele cara que consegue ter um preço muito mais competitivo que o seu, e talvez você não conseguiu ter uma estratégia competitiva de comunicação suficiente para que as pessoas visualizassem o grande valor que a tua marca tem, e que eu vejo, por você tá me explicando, mas que talvez eu não veria, ou porque eu sou ignorante, eu nunca fui impactado por nenhum tipo de comunicação relacionado à tua marca. E eu tenho uma ideia. Cara, cria um produto diferente. Eu acho que essa é a melhor parada. Com recorrência. Não sei se você já tem B2C, negócio chegando direto na casa do consumidor, assinatura. É uma bela de uma possibilidade. Eu notei outra coisa aqui. Quem foi que disse que você não pode fazer uma parceria com algum restaurante e ter um prato específico nesse restaurante somente com a tua comida, com a tua salada? Essas são ações de branding que podem ser feitas. Tipo assim, daqui a pouco você vai fecha parceria com o Madeiro, a salada do Madeiro é tua. Aí vem um recadinho lá dizendo que essa salada é orgânica e produzida em espaços que eram improdutivos anteriormente, como vocês fazem. Como marca mesmo, como branding, sabe? Ou eventualmente até esses mini restaurantes, né? Igual tem esses mini cafés, que é só uma portinha e você tem lá, você tem a mini saladinha, só que é uma salada com a melhor qualidade possível, sem agrotóxico, não sei o quê. Ainda tá lá com os molhos especiais, você pega rapidinho, compra, porque realmente falta produtos aqui. A gente que almoça todo dia aqui na Paulista, enche o saco, né? Um ponto importante que a gente tem que falar é o seguinte, não importa quão bom seja o seu produto, se você não dominar canal de venda, você não tem nada. Então, por exemplo, existe hoje um grande movimento no Brasil de dark kitchens. Então você tem essas cozinhas onde você tem esses restaurantes virtuais. Ele pode ter, aproveitando a estrutura que ele tem de fazenda urbana, ele pode ter, por exemplo, distribuição via plataformas de alimentação, como iFood, Rappi, por aí vai, Uber Eats. Então ele tem que criar esse produto para poder fazer isso, para chegar lá. E duas coisas que você pode fazer muito, se inspirar, o pessoal da Nautico fez um trabalho muito importante nessa coisa de você ter produtos com base de leite vegetal. E um outro movimento muito grande que a gente tem no Brasil hoje é, por exemplo, você vê lá, assim, ovos de galinhas soltas, ovos de galinhas felizes, entendeu? Então, quer dizer... paga, 3, 4 vezes a mais, hein? É todo um conceito de composição de marca que vai fazer. Então, a gente tá falando tudo isso, ó, a gente falou até agora sobre venda, a gente não respondeu a sua pergunta sobre captação. Porque o que a gente quer dizer? Para de captar, cara. Não vai captar mais dinheiro. Você já, assim, começa a fazer dinheiro com o capital que você já entrou. Porque se você começa a fazer dinheiro, os investidores vão vir atrás de você. Pra mim, tava anotado aqui, a operação hoje é lucrativa? Vocês lucram, geram caixa ou não? Não, o objetivo é o último trimestre de 2024. Que a gente está colocando as operações de pé para diluir SG&A e todo o time de engenharia, P&D, etc., que precisa ter de qualquer maneira para continuar evoluindo. Então, entrando isso, a gente já consegue ficar de pé, tranquilo. Entendi. Então não tem jeito. Se a operação ainda não é lucrativa, vocês vão ter que ou estruturar uma dívida com algum banco, ou mexer na operação. Ou criar algum outro canal de venda aí que tenha maior lucratividade, que você consiga gerar uma receita rápida, não sei. É loucura, porque ele é um canal de produção, velho.
Então, quem é canal de produção gera recursos para outras pessoas ganharem muita grana com isso. Então, por exemplo, tem o Facebook ganha muita grana, mas ele é um canal de produção e permite que milhares de pessoas ganhem muita grana usando a plataforma que eles ofereceram. Então, talvez, se você colocar na mentalidade, como é que você faz para você, além de ser um canal de produção, você ser também um canal de distribuição, ou seja, você ter um bom produto e ser um canal de distribuição para distribuir esses produtos, seja o jogo que vai gerar uma diferenciação na tua marca e talvez te levar para um lugar de crescimento. Mas é percepção. É o Habib's da salada. É isso aí. E o negócio que a complexidade... Desculpa, pode continuar. Pode seguir. Pode falar. Fala aí. Não, acho que um dos grandes desafios quando a gente olha pro B2C direto, né? É que, óbvio, você vai conseguir margens maiores, mas na hora que você olha também no teu bottom line ali, o gasto de marketing e outras coisas, a conta tem que fechar. E a gente sabe que isso é uma coisa que você pode até prever quanto que é o CAC, quanto que vai ser o LTV, etc. Mas só tomando porrada no dia a dia ali que você vai entender a conta final. Então, essa complexidade é algo que a gente já sentiu um pouquinho. A gente já teve uma operação inicial de B2C, e para a escala que a gente tinha hoje, era uma coisa que, na nossa visão, não fazia tanto sentido ainda. Talvez com um portfólio mais extenso, a gente está falando de, sei lá, 80, 90 SKUs, e com mais uma operação de venda direta mais estruturada, é algo que a gente sempre pensa, mas, obviamente, é um passo para frente ainda. Mas então, você criasse... é algo que a gente imagina. E se você criasse uma segunda empresa que fosse essas mini lojas, por exemplo, essa empresa você poderia abrir o equity para outras pessoas. Então você prova o conceito, faz o MVP, uma lojinha, deu certo, você abre o equity, capta mais, sei lá, X dinheiro, expande essa rede, você vai gerar receita, você vai ser sócio das duas empresas. E ele pode criar um modelo que, por exemplo, o pessoal do Coco Bambu tem muito, que é o modelo de sócio-operador. Então, o modelo Coco Bambu não é franquia. Coco Bambu é o seguinte, ele tem uma loja e ele tem um sócio operador. Então, ele tem sempre um dono. Toda loja tem um dono. Então, ele pode criar um modelo, ele pode até criar um modelo de franquia, mas criar um modelo de sócio-operador, validar esse modelo de sócio-operador na primeira loja modelo e expandir. E outra coisa que ele pode fazer também, por exemplo, a gente tem aqui no Rio, a gente tem um restaurante chamado Delírio Tropical, que está vindo para São Paulo agora. O que, Mac? Desculpa. Delírio Tropical. É um restaurante que o Bernardinho é sócio, então tem alguns jogadores que são sócios, e o grande barato desse restaurante é que ele é exatamente isso, todo comida orgânica, todo com produção própria e tal. Só que outros restaurantes, por exemplo, outras marcas, como o próprio Coco Bambu, ou outras marcas que são fortes no Brasil, não tem a capacidade de fazer isso. Mas se ele pega essa tecnologia que ele tem e vende isso para esses restaurantes, e ele vira fazendo essa manutenção para gestão, cara, tem muito potencial de crescimento. Adorei o negócio dele. Muito legal. Geraldo, obrigado pela tua participação, meu querido. Poxa, foi um prazer aqui recebê-lo no SOS Empreendedor. Muito obrigado, pessoal, pelas dicas e pelo tempo disponibilizado. Fica o convite para vocês visitarem em algum momento oportuno. A gente está aqui em São Paulo, na Vila Leopoldina, na primeira unidade. Vai ser um prazer receber. Obrigado. Do lado de casa. Legal. Eu vou com todo prazer. Vamos nós quatro aqui. A gente vai. Eu boto fede aí, comer um tomatinho. Fechou. Tá combinado já. Valeu, Geraldo. Obrigado. Boa trajetória. Boa noite, amigo. Cara, eu gosto quando temos participantes bacanas aqui, né? Hoje, porra, aumentou a Hoje foi muito massa. Foi muito massa. Aumentou mesmo. Foi legal. E, pô, Mackenzie, que prazer conhecê-lo. Pô, irmão, prazer todo meu, que tô encantado aqui de estar com vocês hoje. Mas tem que vir mais vezes, né, cara? Poxa, rapaz, eu só Você gostou? Gostou rapaz, da eu só falar a hora e a roupa, querido. Aproveitar que eu comprei essa roupa nova aqui, tô de roupa nova. Então, tô vindo, o tempo tomei banho, botei perfume. Legal. Elegância. Legal. Muito bom. Tu tá. E aí? Pô, prazer, né? Foi um grande programa. O Mac subiu mais. É o que você vem falando com o Ricardo, né? Tá bacana os empresários, né? Também, pô. Cara, então, essas seleções de hoje foi muito boa. Essa Farm, cara, é uma empresa gigante, pelo que eu vi aqui, muito bem estruturada. Eu gostei muito, velho. Deu uma sinergia com o Mac também, né? Deu fome também, inclusive. Tem um tomatinho? Eu gosto da Pig Farm. É o monstro da salada. Esse aqui tem que ser influencer. Contrata aí o Eric, manda um pacote pra ele que ele vai vender pra cacete. É isso aí. É isso aí. Gente, eu quero agradecer. Deixa eu agradecer aqui, pô, Davi, Tuta. Obrigado mais uma vez. Semana que vem tamo juntos, se Deus quiser. Quero agradecer profundamente. Estou sempre disponível nas redes sociais, compartilhando conhecimento. Meu trabalho hoje é ser um educador, escritor, facilitar o acesso a
conhecimentos complexos. Em breve estou lançando um livro novo, então vai ser um prazer conversar com vocês. Quem quiser mandar mensagem, pode mandar mensagem nas redes sociais. É isso aí, ó. Pra você seguir ele lá, ó, é Mackenzie com 2 E's e Y no final. Bem, eu sou da parte pobre da família. Muito fácil. Hashtag segue o Mac, você me acha em qualquer rede social. É isso aí, segue o Mac, muito fácil. E participe aqui conosco. Você que esteve assistindo aí, é muito fácil participar do SOS. Obrigado mais uma vez. Gente, obrigado pela sua audiência. Espero que vocês voltem aqui na terça-feira que vem, tá certo? Às 8 da noite nos canais aí do YouTube da Jovem Pan News e no LinkedIn da Jovem Pan. Até já. Valeu. Boa noite. Apoio Nil, sua trilha rumo ao novo.